Como eu prometi para vocês no último vídeo, eu vou falar sobre nutrição, né? E todas as nossas plantas agora já estão numa fase diferente, elas já estão... Essa aqui é uma das que já floriu, vocês podem ver que ela está com a floração bem bonita. A do transplante está aqui, os botões que ela tinha no momento do transplante ela perdeu, isso era bem previsível, mas ela já está emitindo botões novos, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. E pelo desenvolvimento deles, eles estão bem melhores. Eu coloquei para aquele vaso maior, vocês lembram, né? Porque ela estava bem apertada, provavelmente não estava se nutrindo muito bem. E agora a gente conseguiu corrigir isso. E antes de falar sobre os nutrientes, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O que eu vou falar para vocês é um diagnóstico visual, tá? Ele não é preciso, certo? A única forma de você precisar a quantidade de nutrientes que uma planta necessita, ou está faltando ou está em excesso, são com testes. Segundo, são testes de laboratório. E segundo, a maioria do que tem escrito por aí de trabalhos, de pesquisas, são com plantas de produção. Algumas sazonais, outras são plantas perenes. E a gente está falando de uma planta exótica, certo? Que não é tão amplamente cultivada. Ela não tem esse tino comercial tão alto. Diferente se eu fosse falar sobre orquídea, se eu fosse falar sobre outras plantas ornamentais que já são produzidas em escala, talvez eu tivesse mais informações. Então eu compilei algumas coisas, tá? Alguns diagnósticos bem gerais, e eu vou explicar para vocês. Para o vídeo não ficar longo e para não confundir a cabeça de vocês, eu resolvi dividir nos macros e nos micronutrientes. Hoje eu vou falar só dos macronutrientes e em um próximo vídeo, semana que vem, eu falo só sobre os micro. Vamos começar pelo seguinte. Eu não sou bem treinado com relação a diagnóstico visual, tá, gente? Eu parei para estudar, observei bastante, li bastante para poder falar aqui para vocês. E vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir a planta em dois. Não é para cortar a planta, tá, gente? Só vou dividir aqui para vocês entenderem. Você tem que saber o que são folhas novas. Deixa eu pegar. Essa planta aqui fica mais fácil. Você tem que saber o que são folhas novas e o que são folhas maduras. Folhas novas, obviamente, são essas daqui de cima. E para você saber o que são folhas maduras, você tem que contar pelo menos 5 folhas para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Se você tem uma planta maior assim, você conta os pares. 1, 2, 3, 4, 5. Essas são folhas maduras. E folhas daqui para cima são consideradas folhas novas. E folhas aqui, você contando para baixo, essas são consideradas folhas mais velhas, as que estão aqui embaixo. Por que você precisa saber disso? Porque os defeitos aparecem em locais diferentes da planta. Alguns nutrientes são móveis, a planta ela consegue tirar da folha mais velha para poder jogar para a folha mais nova. E por isso o defeito desse nutriente, a falta, a deficiência dele vai aparecer na folha mais velha e não na mais nova. Enquanto que outros, ela precisa para crescimento celular, vão aparecer em cima, tá bom? Então hoje a gente vai falar só da questão dos macronutrientes. E quais são os macronutrientes? Tem o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que todo mundo conhece, é o NPK, mas também tem o cálcio, o enxofre e o magnésio, ou seja, são 6 macronutrientes. Esses 6 macronutrientes. E o que são macro e o que são micro? Essa escala de macro e micro, na verdade, se refere à quantidade desses nutrientes que a planta utiliza. Porque a diferença é muito grande. A escala de diferença é muito grande. Por exemplo, um macronutriente, se a planta precisa de 100, um micronutriente ela pode chegar a precisar só de 0,01, por exemplo. Então, por isso que são chamados de macro e micro. Também tem outros elementos como carbono, hidrogênio, que a planta precisa também, mas esse aí ela consegue através
da respiração e também da água que a gente coloca. Então, nesse caso, não tem por que a gente falar sobre isso. Então, falando dos macronutrientes, como é que a gente percebe visualmente a falta deles? O nitrogênio, o fósforo e o potássio, a gente percebe nas folhas maduras, ou seja, como eu falei para vocês, você conta aqueles 5 pares e a partir dali você tem folhas maduras. Então, nesse caso do nitrogênio, fósforo, potássio e do magnésio também, você percebe através das folhas maduras. Tá bom? Qual que a gente vai começar? Vamos começar pelo nitrogênio. A falta de nitrogênio a gente percebe pelas folhas amarelas. É um amarelamento generalizado. São várias. Não é uma folha amarela aqui ou ali que vai dizer para você que a planta está com falta de nitrogênio, tá bom, gente? É uma coisa constante. As folhas ficam amarelas e caem. Elas ficam com uma aparência parecida com essa aqui. Só que são várias folhas. Tá bom? Lembre-se, isso a gente está falando de uma planta que não sofreu nenhum outro tipo de estresse. Então a gente está falando de uma planta que não foi replantada, falando de uma planta que não teve o caudex elevado. A gente está falando de uma planta que está lá quietinha na dela há um bom tempo e começa a ter esses sintomas. Ou seja, a falta de nitrogênio causa essa clorose, né? Que é o amarelamento generalizado. A folha fica toda amarela e são várias folhas amarelas. Tá bom? Nessa região, a partir dos 5 pares de baixo. O outro, o potássio. O potássio é um dos mais interessantes, porque foi o que eu mais vi vídeos assim sobre pessoas que estavam com esse problema e não sabiam o que era. O potássio é o K, tá, gente? Não é o P, é o K. E qual é o principal sintoma? Vocês já devem ter visto. A planta, ela fica com as pontas amarelas e ela começa a necrosar, ela começa a secar, a apodrecer as pontinhas. Fica muito parecido, porque no caso eu não tinha uma planta aqui dessa forma, mas é semelhante a isso aqui. Só que aqui já está bem exagerado, é uma planta que secou já completamente. Ela vai ficar amarelada, começa amarelando nas bordas e a pontinha, depois ela seca, principalmente a ponta. Tá? Isso é deficiência de potássio. Ou seja, agora vocês sabem aquelas pontinhas amarelas que eu já escutei muito, eu já vi muitos e muitos vídeos. Que a planta secava, não é queimadura de sol, é queimadura porque você fez adubação foliar e deixou no sol e acabou fazendo isso. Se ficou amarelado e depois ele necrosou, no caso é deficiência de potássio, tá, gente? E o fósforo? O fósforo, esse é importante pra gente, porque as nossas rosas do deserto são flores. Nós cultivamos por conta das flores, né? Nós a cultivamos como floríferas. Nós não, a maioria de nós. A cultiva como floríferas. Então, é muito importante você saber quando ela está com deficiência de fósforo. No caso, o P. E eu tenho uma planta, eu vou usar a nossa planta que está florindo como exemplo. O jeito mais fácil de você perceber, também o diagnóstico também é pelas plantas, pelas folhas maduras, porque tem um deslocamento, como eu já expliquei para vocês, do nutriente de baixo para as folhas mais novas, nesses casos que eu estou falando. E eu vou tirar uma folha aqui para mostrar para vocês como é a deficiência do fósforo. Essa aqui. Não sei se vocês conseguem perceber que ela está cheia de pontinhos roxeados, azulados. Isso é deficiência de fósforo. Ou seja, ela está retirando o fósforo dessa folha mais velha para cima, provavelmente para poder suprir a floração. Ou seja, eu preciso melhorar a absorção de fósforo dela. Ou aumentando a dose, ou
trabalhando o substrato, isso aí vai depender da situação da sua planta, tá bom? O outro nutriente é o magnésio. O magnésio, ele é muito parecido com a deficiência de nitrogênio. Só que no caso do amarelamento, da clorose do magnésio, ela fica... Eu não tinha nenhuma rosa do deserto com esse problema, mas eu tinha uma roseira, então fica assim. Os veios continuam verdes, mas a folha em si, né, o limbo da folha, que é essa parte que era para ser verdinha, ela fica amarelada. Tá vendo? Você pode ver perfeitamente a nervura, enquanto que o resto da planta está amarelado. Isso aqui é defeito de magnésio. Tá bom? O próximo macronutriente que a gente vai ver é o cálcio. O cálcio é diferente. O cálcio e o enxofre são diferentes. O cálcio e o enxofre nós percebemos pelas folhas mais novas. Porque no caso do cálcio, ele é um nutriente que ele não migra, que é um nutriente considerado fixo, ou seja, a planta não consegue deslocar de um ponto para outro. Então o defeito aparece nas folhas que estão surgindo, ou seja, entre os 5 primeiros pares de folhas. O cálcio é um dos mais fáceis de você perceber se está em falta na sua planta, porque ele causa um dobramento da folha. A folha fica toda curvada. Eu tenho uma planta aqui que ela estava... Essa pequenininha daqui da gente. Deixa eu tirar aqui da frente. É assim. Deixa eu arrancar a folha aqui para vocês verem. Ela dobra dessa forma. Ela fica curvada. E a curva pode ser bem maior. Quanto maior a deficiência, mais curvada a folha fica. Lembre-se que a gente está falando da adeno-obeso normal, tá? Porque existe a Dorset Horn e existe a Thai Socotrano, que ela tem algumas folhas que são curvadas. Algumas plantas podem já nascer com uma folha curvada, então não vamos confundir. E outra coisa, não vamos confundir com folhas que foram atacadas por pragas. Porque quando os pulgões ou alguma outra praga suga a seiva, a folha fica deformada também, tá? Para a gente não confundir. No caso aqui eu não tenho, tem uma folhinha aqui assim. Deixa eu tirar. Tá? Quando ela é atacada por praga, ela também fica curvada. Mas a gente não vai confundir, a gente tem que olhar nossa planta sempre para poder saber se está com algum tipo de praga, para a gente não ficar confundindo os sintomas. E no caso do enxofre, o enxofre também causa um amarelamento, né? Causa uma clorose geral idêntica do nitrogênio. Só que no caso do enxofre, ao invés de aparecer nas folhas maduras, aparece nas folhas em cima. É o mesmo tipo de clorose do amarelamento, que na verdade normalmente essa é uma planta bem amarela no caso, né? Porque já estava morrendo. Mas ela fica bem um amareladozinho, um verde amarelado, né? Como o da roseira aqui. É um verde amarelado. Só que no caso, ela não mostra as veias. As veias também ficariam, as nervuras também ficariam amarelas. Se fosse no caso do enxofre, seria nas folhas novas. No caso do nitrogênio, nas folhas maduras. Tá bom? E no caso do magnésio, elas ficam amarelas, mas as nervuras ficam aparecendo ainda. As nervuras ainda estão verdes. Tá? Fazendo uma comparaçãozinha aqui rápida com vocês. Apesar que esse, no caso, é um amarelo bem exagerado. Entendeu? Então, revisando para vocês. Vocês têm que separar em folhas maduras e folhas novas, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio você percebe pelas folhas maduras e o magnésio também pelas folhas maduras.
O cálcio e o enxofre você percebe pelas folhas mais novas. O nitrogênio nas folhas maduras são várias folhas amareladas e amareladas de forma generalizada, inclusive as nervuras. O potássio são as folhas queimadas na ponta, tá bom? Aquela folha ela amarela um pouquinho na ponta e depois queima, né? Começa a necrosar, só do potássio. E o fósforo são aquelas pontinhas, os pontos arroxeados, né? Azulados, arroxeados que aparecem na planta. Essa deficiência de fósforo. O cálcio são as folhas dobradas, que nascem dobradas, ou seja, são as folhas novas. E o enxofre são folhas amareladas, também brotando já amareladas. Ou seja, não confundam, porque as folhas mais novas elas podem até brotar um pouco mais clarinhas. Mas à medida que elas vão crescendo, elas tomam a cor normal. Se ela destoa muito em relação às folhas de baixo, aí nesse caso realmente é defeito por conta do enxofre. Espero que vocês tenham gostado, eu tentei ser o mais rápido possível. E semana que vem eu vou falar sobre os micronutrientes, tá bom? Como é que você percebe e faz um diagnóstico visual. Então até o próximo vídeo. Tchau.